O filme de ficção científica Interestelar tem em seu enredo uma história de pragas nas plantações e tempestades de poeira que ameaça a sobrevivência da humanidade. A história acontece no ano de 2067. Joseph Cooper, um ex-piloto de naves espaciais da NASA, é designado para uma missão para salvar a humanidade. Ele e sua tripulação viajam por um buraco de minhoca aberto próximo ao planeta Saturno há 40 anos atrás, por seres extraterrestres benevolentes e desconhecidos, abrindo um caminho para uma galáxia distante com 12 mundos potencialmente habitáveis, localizado perto de um buraco negro chamado Gargantua. Junto a Joseph Cooper, viajam 12 voluntários pelo buraco de minhoca para pesquisarem individualmente esses planetas e verificar a possibilidade de transferência da humanidade para um deles. Antes de sair para sua viagem, Cooper dá um relógio de pulso para sua filha Murphy, que tinha 12 anos na época, para comparar o tempo relativo quando ele retornar. Após uma série de eventos relativísticos explicados pela teoria da relatividade de Einstein, Cooper retorna de sua viagem e encontra sua filha, já muito idosa, presa a um leito hospitalar e em seus últimos dias, enquanto ele ainda aparenta ter quase a mesma idade de quando deixou a Terra. No dia a dia, é corriqueiro a ideia de que o tempo é algo universal, que uma vez sincronizados dois relógios idênticos, eles irão sempre ser vistos indicando a mesma leitura, ou seja, a mesma hora, independente de suas posições, movimentos relativos, acelerações a que eles estejam sujeitos ou de quem esteja a observá-los. Isso não é verdade. Einstein provou através da teoria da relatividade que o tempo é relativo, ou seja, ele é diferente e dois relógios sincronizados nunca marcarão a mesma hora se um deles estiver parado e o outro sujeito a um forte e intenso campo gravitacional ou esteja viajando a velocidades próximas à da luz. Neste vídeo, estudaremos a interferência da velocidade na passagem do tempo, coisa que Einstein chamou de dilatação do tempo, e veremos que um astronauta viajando no espaço perceberá o tempo passar mais lentamente que uma pessoa que ficou na Terra enquanto ele realiza a sua viagem. Eu sou o Bruno Farias e nós vamos entender um pouquinho mais e estudar um pouquinho mais a fundo o que é a dilatação do tempo. Bom, nada melhor do que para estudar a teoria da relatividade no que tange à dilatação do tempo, do que a gente fazer um exercício para exemplificar melhor. Então vamos lá, direto ao enunciado, sem perda de tempo. Um astronauta de 30 anos de idade faz uma viagem em uma nave espacial com destino a TRAPPIST-1e, um exoplaneta rochoso orbitando dentro da zona habitável de sua estrela, estando este distante 29 anos-luz da Terra. O planeta, aí eu vou só fazer um comentário, que esse planeta TRAPPIST-1e, ele realmente existe, tá? Ele orbita a estrela TRAPPIST, que é uma anã vermelha na constelação do Aquário, e ele está numa distância de quase 3% da distância entre a Terra e o Sol, ou seja, ele está muito próximo da sua estrela. Então por que ele é habitável? Porque a estrela é uma anã vermelha, ela não tem tanto calor, tanta radiação para afetar o planeta. Se a Terra realmente estivesse a essa distância, a Terra não existiria, os oceanos se evaporariam, a Terra seria uma bola de fogo praticamente, né? Por quê? Porque o Sol ele é uma estrela grande, ele é uma estrela que emite muito mais calor do que a anã vermelha TRAPPIST-1, que hospeda o planeta TRAPPIST-1e, né? E esse planeta tem a massa muito semelhante à da Terra, o raio também, sua densidade, a sua gravidade, a sua temperatura superficial e o fluxo estelar desse planeta, conforme eu já expliquei, eles são muito parecidos com o da Terra, tá? Ele também tem uma atmosfera compacta e é um dos exoplanetas mais potencialmente habitáveis descobertos até agora. Eu aqui só vou pedir uma licença para vocês e pedir desculpa,
que eu me equivoquei quando eu coloquei a distância de trapiche. Aqui no enunciado está dizendo que são 29 anos-luz de distância da Terra. Não são 29, são 39. Mas eu só descobri essa falha depois que eu terminei todo esse material. E para refazer isso, ia dar muito trabalho, ia ter que fazer tudo novamente, ia perder praticamente aí um dia, ou talvez até dois, refazendo tudo isso. Então, mas para efeito do nosso exercício, vamos manter os 29 anos-luz de distância, sabendo que o correto seria 39, tá? Mas vamos manter o 29. Então, seguindo com o enunciado do problema, vamos entender o que ele pede daqui para frente. Sabendo que sua nave desenvolve uma velocidade de 99% da velocidade da luz e que a viagem será de ida e volta, e ele ficará explorando esse exoplaneta por um ano antes de voltar para a Terra, determine a idade do seu filho e a sua idade ao regressar à Terra, sabendo que no dia da partida, seu filho tem 8 anos de idade. Parece coisa de louco, né? Mas não é não. Fica tranquilo que é bem fácil, vocês vão ver. Então eu montei aqui um esqueminha que vai representar o enunciado desse problema. Então, nessa primeira figura, vocês estão vendo aí o momento da ida, ou seja, do início da viagem do nosso astronauta. Ele tem lá seus 30 anos, seu filho tem 8 anos, ele se despediu do filho e viajou a uma velocidade aí para o planeta Trapiche 1E de 0,99 c, ou seja, 99% da velocidade da luz. E a distância que ele está percorrendo, a distância que ele vai percorrer, a distância que separa a Terra de Trapiche 1E, são 29 anos-luz, certo? Depois, no segundo instante, quando ele chega em Trapiche 1E, ele para, ele pousa a nave dele lá na superfície de Trapiche. Ele vai ter uma velocidade zero, né, porque ele não está se deslocando, né, a nave está parada. E, obviamente, o espaço que ele vai percorrer, o ΔS, também é zero. E ele vai ficar lá durante um ano explorando a superfície, a vida, os mares, oceanos, enfim, tudo que tiver lá no planeta Trapiche. E num terceiro momento, ele vai voltar para a Terra. Então ele parte de volta para a Terra, a distância é a mesma, né, que ele vai ter que percorrer, 29 anos-luz, e a velocidade também vai ser a mesma, 0,99 de c, c é a velocidade da luz, né, ou seja, 99% da velocidade da luz. Então, esse é o nosso esqueminha relativo a esse problema. E o que ele está perguntando aí? É o que está de vermelho. Qual é a idade do astronauta e a idade do filho quando ele, no caso, né, o astronauta, regressar à Terra? Então, a primeira coisa que a gente vai calcular nesse problema é o tempo que passa para o filho, ou seja, quanto tempo, qual o valor do tempo, né? Quanto tempo passou durante todo esse episódio, tanto a ida, quanto um ano que o astronauta ficou lá, mais o tempo de volta. Então, vamos lá. Como o filho está parado na Terra, ele não está se movimentando, ele não tem uma velocidade, né? O tempo para ele ele não sofre uma aceleração, ele não sofre uma velocidade. Então, simplesmente a gente vai calcular o tempo que a nave demora para ir, certo? Até esse planeta, fica lá um ano e depois ele volta. Isso aí é fácil, a gente pega aí o ΔT, né? A gente já sabe que o ΔT é ΔS sub V, ou seja, o tempo é o espaço dividido pela velocidade. Só que nesse caso, a gente vai abrir um pouquinho mais e detalhar. Então, o primeiro componente, né, o espaço sobre velocidade, é o tempo de ida. Depois ele fica lá mais um ano, ou seja, a gente vai ter que somar mais um ano, ele fica quando o astronauta, que é o pai dele, fica lá em Trapiche 1E explorando o planeta. Depois, o mesmo tempo de volta, que é o ΔS, dividido pela velocidade da nave, né, que é igual ao primeiro termo, né? Com isso, eu posso simplificar e dizer que o ΔT é duas vezes o ΔS dividido pela velocidade mais um ano. Só reforçando, quem é o ΔS? É a distância da Terra até Trapiche. Trapiche 1E, 29 anos-luz. Qual é a velocidade? A velocidade é essa velocidade que vocês estão vendo aí, 0,99 de c, ou seja, 99% da velocidade da luz. C é o valor que indica a velocidade da luz. E vamos acrescentar mais um ano, que foi aquele tempo que ele ficou lá parado em Trapiche-E, o astronauta ficou parado explorando o planeta. Para desenvolver essa equação e determinar o tempo que passa para o filho,
Vamos converter tudo para o Sistema Internacional de Medidas, né, que é o SI. E quando a gente fala em unidade de distância, a gente vai falar o metro, e unidade de tempo é os segundos. Tá? Então, primeira coisa, quem é esse ΔS? Né? Esse ΔS são 29 anos-luz, ou seja, o que é um ano-luz? É a distância que a luz percorre em um ano. Então, 29 anos-luz é 29 vezes a distância que a luz percorre em um ano. Então, vamos calcular primeiramente qual é a distância que a luz percorre em um ano. Primeiramente, a gente sabe que a velocidade da luz ela é uma constante, é esse C. Ele equivale a 299.792.458 metros por segundo. E qual é a duração de um ano? Um ano ele tem lá 60 segundos, vezes 60 minutos, vezes 24 horas, vezes 365 dias. Ou seja, um ano, então, convertido em segundos, ele tem uma duração de 31.536.000 segundos, certo? Então, agora o que eu faço? A distância que a luz percorre em um ano nada mais é que a sua velocidade, né? 299.792.458 metros por segundo, vezes a duração de um ano em segundos, os 31.536.000 segundos, certo? Isso vai me dizer que a luz percorre em um ano 9 quatrilhões, 454 trilhões, 254 bilhões, 955 milhões, 488 mil, o quê? Metros. Nós estamos trabalhando com o sistema internacional. Então, qual é esse ΔS que vai ser percorrido? É o 29 vezes esse valor aí de 9 quatrilhões e blau, que é a distância que a luz percorre em um ano. E quando a gente faz essa continha, esse 29 vezes os 9 quatrilhões e blau, a gente vai chegar à conclusão que o ΔS é 274 quatrilhões, 173 trilhões, 393 bilhões, 709 milhões e 152 mil metros, ok? E aí, o que a gente vai fazer agora é jogar esse resultado, ΔS de 274 quatrilhões e blá 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 blá, aí no ΔS da equação de cima, correto? E agora vamos determinar o que é esse um ano aí. Bom, como a gente está trabalhando com a unidade em segundos, que é a unidade do sistema internacional, e nada contra se a gente fosse trabalhar em anos, em minutos ou em horas, mas no caso desse problema eu optei por trabalhar com a unidade em segundos. Então vamos converter um ano em um segundo, certo? A gente já viu anteriormente que a conversão de um ano em segundos vai dar 31.536.000 segundos. E aí a gente joga 31.536.000 segundos nessa equação. O que falta a gente determinar agora? A velocidade, certo? Então, qual é a velocidade que a nave desenvolve? O astronauta que está dentro dela vai viajar a 0,99 de C, ou seja, 99% da velocidade da luz. Lembrando que o C é caracterizado como a velocidade da luz. E aí a gente agora, então, vai obter essa velocidade em função do Sistema Internacional de metros por segundo. Então seria como? Velocidade é igual a 0,99 vezes o C, que é a velocidade da luz, que a gente já viu em metros por segundo, são 299.792.458 metros por segundo. Calcula isso, a gente vai descobrir que a velocidade é 296.794.533 metros por segundo. Joga ela ali na equação, a velocidade que o astronauta dentro da nave vai desenvolver. E agora vamos jogar todos os dados na equação, como vocês estão vendo aí. Joga isso aí numa calculadora, no Excel, como você queira, você vai chegar à conclusão que o ΔT, ou seja, o tempo que passa para o filho é 1. Deixa eu ver aqui, bilhão. 1.897.099.633 segundos, ok? Mas como fica muito complicado a gente trabalhar com um número tão grande na nossa cabeça, de segundos, vamos converter esse tempo, esse ΔT em ano agora, tá? Só para a gente ter uma noção melhor, né? Porque é bastante complicado a gente imaginar um tempo de quase 2 bilhões de segundos. Vamos converter em ano. Para converter em ano, simplesmente eu vou fazer o quê? Vou dividir
esse resultado do ΔT pela duração do ano em 1 segundo, ou seja, eu vou dividir o resultado por 31.536.000 segundos. Isso vai me dar o quê? Que o tempo que passa para o filho, o ΔT, são 59,59 anos. E aí agora a gente joga o resultado aí, já é a resposta da primeira questão, né? Qual é o tempo que passa para o filho? Para o filho se passam 59,59 anos. Vamos determinar agora o tempo que passa para o astronauta. E é aí que fica bonito, tá, gente? Agora que vai entrar a dilatação do tempo na teoria da relatividade de Einstein, tá? Einstein demonstrou que quando a gente viaja, né, a uma determinada velocidade, e essa velocidade ela tem que ser uma velocidade muito, muito alta para isso poder acontecer, o tempo ele é menor. Ou seja, quem está viajando, quem está dentro de uma nave, enfim, se deslocando a uma velocidade muito grande, tem uma percepção, né, o tempo ele passa mais devagar. Por isso que o tempo é relativo. Por daí o nome teoria da relatividade. E ele demonstrou que esse tempo ele é dado por essa equação que vocês estão vendo aí. Eu não vou demonstrar essa equação, como é que chega aqui agora. É muito simples. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, provavelmente meu próximo vídeo, tá? Onde vocês vão poder testemunhar como é que se chega nessa equação aí, tá? Então, o que o Einstein falou? Esse ΔT0, tá? É o tempo, o ΔT0 ele chama de tempo próprio, ou seja, é a duração do tempo para quem viaja a uma determinada velocidade. Que no nosso problema nada mais é que o quê? Que o tempo que passa para o astronauta, o que a gente agora quer determinar. O ΔT a gente já viu, que é o tempo que passa para quem está parado, ou seja, para o filho. Só que um detalhe, não que o filho esteja parado. Em relação à nave, ele está se deslocando. O filho está parado, a nave está se deslocando. Embora o filho ele esteja aparentemente parado, de fato ele não está, né? Porque a Terra ela tem um movimento de rotação, tem um movimento de translação, enfim. Mas nós vamos desconsiderar esse efeito, porque ele é mínimo, muito próximo de zero, tá? E nos permite desconsiderar isso daí, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos começar a calcular essa equação. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai extrair esse radical, raiz quadrada de 1 menos v dividido por c ao quadrado, para a gente determinar esse valor, certo? Então, vamos começar. 1 é 1, né? Menos, quem é o v? O v é a velocidade da nave, 0,99 de c, dividido por c, elevado ao quadrado. C, velocidade da luz em cima, C, velocidade da luz embaixo, a gente corta e a gente vai ficar o quê? Raiz quadrada de 1 menos 0,99 ao quadrado, certo? E aí eu vou chegar desenvolvendo essa equação, ao final que esse radical, esse componente aí, ele equivale a raiz quadrada de 0,0199. Jogar isso numa calculadora vai me dar aí uma dízima de 0,14106736 e por aí vai. Então, eu posso dizer que o ΔT0 é o ΔT vezes esse 0,14106736 que a gente calculou anteriormente. Só analisando essa expressão aí, você já pode concluir que o tempo que passa para o astronauta, ou seja, o ΔT0, ele é 14%, ou seja, 0,14, né, do tempo que passa para o filho, ou seja, ele é bem menor, certo? Então vamos calcular. Quem é esse ΔT0? Aí só um detalhe bastante importante. A gente calculou o ΔT do filho como 59,59 anos. Só que eu preciso tirar aquele 1 ano, menos 1, que o astronauta ficou lá parado lá em TRAPPIST 1E. Tá? Por que eu preciso tirar isso? Porque essa equação de Einstein ela só vale para quando o corpo, né, o astronauta, está viajando na velocidade da luz, uma velocidade muito próxima à velocidade da luz. Né? Quando a pessoa está parada, essa não é uma dilatação de tempo, então eu tenho que tirar esse efeito aí de 1 ano. Então seria o 59,59 menos 1 ano, que é o tempo que ele ficou parado lá, vezes o 0,14106736. E aí a gente vai chegar à conclusão que o ΔT0 são 8,26 anos. Aí sim, agora eu dou de volta 1 ano que eu tirei lá em cima.
certo? Então o tempo para o astronauta são 8,26 anos mais um ano, ou seja, o tempo para o astronauta foram 9,26 anos, correto? E aí agora nós vamos chegar e responder o que o problema pede, né? Qual é a idade do filho? A idade do filho são os 8 anos, ou seja, quando o astronauta volta à Terra, depois de toda essa aventura, com que idade o pai, que é o astronauta, vai encontrar o filho? O filho tinha 8 anos na época, mais os 59,9 anos, ou seja, o filho tem 67,6 anos de idade. Ou mais ou menos aí 67 anos e 7 meses, ok? E qual é a idade do astronauta, do pai, quando ele retorna dessa viagem, dessa empreitada que ele fez até TRAPPIST 1E? Ele vai ter os 30 anos de quando ele saiu, mais os 9,26 anos, ou seja, 39,3 anos. 39 anos e 3 meses aproximadamente. E aí que a gente vê, né? Olha que interessante, quando o pai voltar, o filho será mais velho que o pai. É isso aí, gente, são as complicações da teoria da relatividade, tá? Então, vocês podem, já está demonstrado aí que o pai, quando regressar, ele vai ser mais novo do que o filho. Complicado, né? Mas é verdade, tá? Bom, então aí vocês viram como é que se calcula a dilatação do tempo. Agora vamos colocar aqui na pauta alguns tópicos importantes sobre algumas regras, né? Algumas definições sobre a dilatação do tempo. Então a primeira aí que diz é o seguinte: quanto maior e mais próxima da velocidade da luz é a velocidade, maior será o efeito da dilatação do tempo. Então eu montei essa tabelinha aí, que eu calculei de novo, né, todas as velocidades em função para quem fica e para quem viaja. Então o primeiro caso aí, que você está vendo aqui, está destacado, 0,99, ou seja, 99% da velocidade da luz. Então tem o tempo para quem fica e para quem viaja na velocidade, né, para quem fica na Terra e para quem vai fazer a viagem. A diferença de tempo são 50,32 anos, que é exatamente o caso aí do exemplo do nosso astronauta e do filho dele. À medida que a gente vai diminuindo a velocidade da luz, ou seja, vai descendo a tabela 0,90, você já percebe aí, ó, 0,90 de C, você já percebe que o tempo, a diferença de tempo já não é tão grande. Elas são apenas 36,35 anos. E aí a gente vai descendo a 0,80, 0,70, 0,60 e por aí vai. Vocês vão vendo que até que a gente chega ali próximo ali do limite ali 0,01 de C, ou seja, é 1% da velocidade da luz, a diferença de tempo é só de 0,29 anos, tá bom? E aí eu coloquei esse último aí, que é a velocidade da sonda solar Parker, que ela conseguiu atingir uma velocidade de aproximadamente 400 mil quilômetros por hora. Se não me engano, foi em torno de 394 mil quilômetros por hora. Esse foi o objeto que foi construído pelo homem que conseguiu viajar mais rápido até então. Vamos arredondar isso para 400 mil quilômetros por hora. Isso daria, esses 400 mil quilômetros por hora, ele representa esse que está destacado aí na última linha da tabela, 0,000371 de C. Ou seja, essa sonda ela vai ter uma diferença de tempo para que, se houvesse um astronauta dentro dela viajando a essa velocidade, né, ela indo, no caso, até o planeta TRAPPIST 1E, ela demoraria, olha o tempo que ela demoraria 156.492,7 anos. E daria uma diferença de tempo, ou seja, se ela fizesse esse mesmo itinerário de viagem. Vai para TRAPPIST, fica um ano lá, depois volta com essa velocidade de 0,000371. Né, de C. Ela demoraria 156 mil anos, 429,7 anos, né, para fazer essa viagem. Ela daria uma diferença de tempo de só 0,01 ano. Isso e aí a gente convertendo, seria uma diferença de 3 dias, 20 horas, 51 minutos e 52 segundos, ou seja, muito pequeno, tá? É uma diferença praticamente imperceptível. Então, dessa tabelinha a gente pode ver aí que por isso que as viagens espaciais elas são difíceis para nós agora no momento, né? Elas são difíceis e complicadas, porque o objeto que a gente construiu
mais rápido até hoje, ele para ir para esse planeta Trappist, que está no cálculo, aqui no problema eu botei 29 anos-luz, mas eu repito, não são 29, são 39, mas vamos considerar que fosse 29, em vez de ser Trappist, fosse um outro planeta qualquer, né? Demoraria 156 mil anos para ir e para voltar, né? Ou seja, provavelmente quando essa nave tivesse nem chegado a Trappist, na metade do caminho, por volta de 70 mil anos, a nossa humanidade já teria desenvolvido uma tecnologia muito maior e já teria até encontrado essa nave na metade do seu caminho, né? Mas é só importante vocês entenderem aqui também que, além das distâncias incríveis do universo, né, a gente tem também, no caso da nossa nave aí, da sonda Solar Parker, que a diferença de tempo ela é muito pequena, porque a velocidade que ela desenvolve é muito pequena comparada com a velocidade da luz. Aí fica esclarecido que quanto maior e mais próxima a velocidade da velocidade da luz, maior será o efeito de dilatação do tempo. E para entender isso daí melhor ainda, para a gente fixar o quanto é irrelevante, né, essa questão dessa diferença do tempo em velocidades baixas, ou seja, velocidades muito abaixo da velocidade da luz. Porque uma vez uma pessoa me perguntou, então quer dizer que quando eu estou andando, quando eu faço uma maratona, por exemplo, quando um maratonista corre lá os 42 quilômetros na sua maratona, o tempo para ele passa mais devagar de quem está em casa sentado no sofá assistindo? Sim, passa. Só que é tão pequeno, mas tão pequeno que é completamente perceptível. Nunca fiz essa conta, mas deve ser 0,000000000 um trilhão de 01, entendeu? Então, de fato sim, mas é muito imperceptível. Então vamos pegar, por exemplo, um exemplo de um piloto de avião comercial, que ao longo de toda a sua vida ele viajou 6 milhões de quilômetros pilotando um avião entre ida e volta do seu destino, né? No caso, jogando esses dados do piloto de avião na equação lá de dilatação do tempo, você vai descobrir que depois de todos esses 25, 30 anos que ele teve de carreira e viajou esses 6 milhões de quilômetros, que ele só envelheceu 0,00007 segundos a menos que uma pessoa que nunca viajou de avião na vida. Ou seja, um avião ele desenvolve uma velocidade aí média em torno de 800 quilômetros por hora, né? Que é uma velocidade muito baixa comparada com a velocidade da luz. Vocês estão vendo aí, a velocidade do avião é 0,0000074 de C. 500, e detalhe, ainda assim ele é 500 vezes mais lento que a espaçonave mais rápida já construída pelo homem, que vocês já viram anteriormente, que é a sonda Solar Parker, certo? Então, realmente, aí fica demonstrado com facilidade que quanto esse efeito de dilatação do tempo ele só tem significância quando a velocidade ela é muito próxima. Quanto mais próximo da velocidade da luz ela é, maior é o efeito da dilatação do tempo. Então não pense você que eu vou correr uma maratona, eu vou envelhecer menos do que uma pessoa que está sentada no sofá. Vai, de fato você vai, 0,00000000000 30 zeros segundos a menos do que quem está sentado no sofá. Não é isso que vai nos tornar mais jovens, né? Ok? E aí mais um exemplo para a gente fixar essa questão de velocidade, né? Da velocidade, para conseguir quantificar o quanto que esse efeito ele é relativo, né? Ele é notável diante de uma velocidade. Imaginem vocês que se um astronauta permanecer por 30 anos na Estação Espacial Internacional, ou seja, a ISS, em órbita a 420 km de altitude, a uma velocidade de 27.600 km por hora, ou seja, esse astronauta ele só vai envelhecer 0,3 segundos a menos que uma pessoa que ficou na superfície da Terra nesse mesmo período de anos, ou seja, em 30 anos. Então, mesmo um astronauta em órbita por 30 anos, coisa que nunca vai acontecer, dentro da ISS, ele só vai envelhecer 0,3 segundos a menos, tá? E para ele conseguir envelhecer 1 segundo a menos que uma pessoa que permanecesse na superfície da Terra, ele precisaria estar dentro da ISS e orbitar a Terra por pelo menos 100 anos. Então, vocês veem aí que, de fato, está provado que velocidades extremamente baixas, né, para a gente pode ser extremamente altas, né, uma velocidade da ISS, por exemplo, de 27.600 km por hora, é uma velocidade muito alta, né?
para os nossos padrões, mas para o universo, para a velocidade da luz, ele é muito pequena. Então, está provado que quanto menor a velocidade, muito próxima, muito baixa em relação à velocidade da luz, o efeito de dilatação do tempo, ele é completamente desprezível e completamente imperceptível. Uma outra regra que a gente nota que surge diante da equação da dilatação do tempo, essa extremamente importante e levada a rigor por todos os físicos, astrofísicos, né, é que nada no universo pode viajar mais rápido ou igual à velocidade da luz. Ponto. Isso é um postulado da teoria da relatividade que prova, que diz que nada no universo pode viajar mais rápido ou igual à velocidade da luz, certo? E vamos demonstrar isso de uma forma bastante simples, né? A gente vai pegar a equação da dilatação do tempo, a gente tem ali o ΔT0, que a gente já viu, que é igual ao ΔT, que é vezes o radical, esse radical que vocês estão vendo, 1 menos V sobre C ao quadrado, né? E aí se a gente colocar, por exemplo, que a velocidade que está se desenvolvendo, ou seja, o V é igual à velocidade da luz, eu vou ter essa carinha da equação, né? C com C sobre C ali, eu vou cortar. Então vou ficar o quê? ΔT0 é igual a ΔT, que é igual a raiz de 1 menos 1 ao quadrado, certo? 1 menos 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, então 1 menos 1 é 0, raiz de 0, o que é a raiz de 0 é 0, então o ΔT0 seria 0. Aí, nesse caso, eu não estou nem colocando uma velocidade maior que a velocidade da luz, eu estou simplesmente igualando a velocidade. Se eu igualar a velocidade, eu digo que o ΔT, o tempo, para quem está viajando, é 0. Não existe tempo zero. Por mais que ele pode ser ali 0,000001 segundo, mas não existe ΔT0, né? Então, aí agora a gente vai colocar uma velocidade superior à velocidade da luz. Então vamos pegar um exemplozinho, só como efeito para a gente citar uma referência numérica. Vamos dizer que supostamente uma nave consiga atingir uma velocidade de 1,1 C, ou seja, 10% acima da velocidade da luz. Tá? O que eu vou jogar esses dados na equação ali, dentro do radical 1,1 C dividido por C, eu vou ter o quê? Que o ΔT0 é igual a ΔT vezes raiz de 1 menos 1,1 ao quadrado. Eu vou ter que 1,1 ao quadrado é 1,21, e aí eu vou ter que o quê? Eu vou achar uma raiz negativa, menos 0,21. Na matemática não existe raiz para número negativo. Até existe, números imaginários, né? Mas número imaginário, como o próprio nome diz, ele é imaginário. Ele é simplesmente uma solução matemática que os matemáticos desenvolveram para trabalhar com uma radiciação negativa. Então ele não existe, na natureza ele não existe. Não existe raiz de menos 0,21. Tá? Então é muito importante isso, vocês entenderem que esse resultado aqui, ele não existe, ele inexiste. Se ele inexiste, a gente não consegue desenvolver uma velocidade maior do que a velocidade da luz, certo? Bom, gente, tudo que eu tinha que passar para vocês sobre dilatação do tempo, essa introdução à teoria da relatividade está explicada aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like, vai ajudar muita gente aqui para poder continuar desenvolvendo esse trabalho de divulgação da física, da astronomia, da astrofísica, e vai ajudar a gente bastante, tá legal? Eu agradeço a participação de vocês. Se tiverem dúvidas, já sabem, só mandar um e-mail para mim, ou então escrever aqui no comentário que eu terei o maior prazer em responder. Obrigado, gente, um grande abraço e até o próximo. Abraços.